Gênese no lar. Evangelho no coração. Que alegria estarmos juntos para mais esse evento. Rogando aos benfeitores da vida maior que nos envolvam, que atendam às nossas súplicas nesse momento tão importante da nossa trajetória terrena. Que o nosso encontro possa ser além de um momento terapêutico, possa ainda sugerir, trazer o conhecimento que necessitamos em torno das leis da vida. Assim, as nossas preces possam também estabelecer uma conexão, uma ponte-luz dos espíritos amigos com os nossos familiares, com os entes queridos que passam por provas, por dificuldades, enfim, que estejamos todos envolvidos por esse projeto que é a Casa de Kardec, a FIAC Minas. 13 anos de trabalho, de amor, de fraternidade. Assim, minhas amigas, meus queridos irmãos, nós vamos agradecendo a sua presença, a sua audiência, compartilhando sempre esse trabalho com os entes queridos. Vamos iniciar mais um Gênese no Lar, hoje com o estudo de número 348. E o tema: vontade divina. Assim, nós vamos com muita alegria abrir o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, pois temos nos esforçado com muita dedicação, com muito amor ao estudo junto com Kardec, que disponibiliza para a gente, no capítulo 17, Predições do Evangelho, o tópico julgamento final. Eu vou pedir licença para vocês nesse momento, como é um estudo dirigido, nós temos essa base para abrir as perspectivas do entendimento, do estudo, em torno das questões do dia a dia. Mas a doutrina espírita, compartilhada sob o ponto de vista de uma orientação não só para nós, mas quanto à humanidade, repercutindo Jesus e interpretando, já com uma nova visão, pautada na reencarnação, na mediunidade e em outros princípios doutrinários, nós vamos agora trabalhar relendo o item 25 de Mateus, capítulo 31 a 46, que é o item de número 62 na 4ª edição do livro A Gênese. Kardec disponibiliza esse texto e eu peço vocês para me acompanharem, de alma e coração. Jesus diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele assentará sobre o trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas ante ele, ele separará uns dos outros, como um pastor que separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá àqueles que estejam à direita: vinde vós que tendes sido benditos por meu Pai. No encontro último, nós trabalhamos o item 64. E hoje nós vamos iniciar uma reflexão em torno do item 65 e o 66. Mas eu vou ler apenas a primeira frase do 64, pois esse texto lido trata do julgamento final
E Kardec disse assim: a doutrina de um julgamento final, único e universal, colocando ponto final na humanidade, repugna à razão, no sentido em que isso implicaria a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e a eternidade que a seguirá a sua destruição. Item 65. Materialmente, a ideia de um julgamento único era, até certo ponto, admissível para aqueles que não procuram a razão das coisas. Quando se acreditava que toda a humanidade estava concentrada sobre a Terra e que tudo no universo tinha sido feito para seus habitantes. Ela é inadmissível desde que se soube que há milhares de mundos semelhantes, que perpetuam suas humanidades durante a eternidade, e entre os quais a Terra é um ponto imperceptível, dos menos consideráveis. Vê-se por esse único fato que Jesus tinha razão de dizer a seus discípulos: há muitas coisas que não posso vos dizer, porque vós não o compreenderíeis. Já que o progresso da ciência era indispensável para uma correta interpretação de algumas de suas palavras, certamente os apóstolos, São Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido alguns dogmas de forma diferente, se tivessem tido os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que se possuem atualmente. E veja que Kardec escreveu esse texto lá por volta de 67, 68, quando ele publicou o livro. Por isso, Jesus adiantou o complemento de suas instruções e anunciou que todas as coisas deviam ser reestabelecidas. Elias que restabelece as coisas no seu devido lugar. Elias, o profeta, aguardado, é o símbolo doutrinário. Agora o item 66. Kardec falou sobre o ponto de vista material. Agora ele vai falar sobre o ponto de vista moral. Moralmente, um julgamento definitivo e sem apelo é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta sem cessar, como um bom pai, deixando sempre uma via aberta ao arrependimento e pronto a estender seus braços ao filho pródigo. Se Jesus tivesse entendido o julgamento nesse sentido, teria desmentido as próprias palavras. Olha que beleza. Olha o aspecto consolador pelo esclarecimento. Continuando. Além disso, se o julgamento final deve assombrar os homens, de improviso, em meio aos seus trabalhos comuns, e as mulheres grávidas, indaga-se qual o objetivo de Deus, que não fez nada de inútil nem injusto. Faria nascer crianças e criaria almas novas nesse momento supremo, no momento fatal da humanidade, para fazê-los passar em julgamento, ao sair do seio da mãe, antes que tivessem a consciência própria, enquanto que outros teriam tido milhares de anos para se reconhecerem? De que lado? Para a direita ou para a esquerda? Passariam essas almas que não são ainda nem boas nem más?
e às quais todo o caminho posterior de progresso lhes está, de agora em diante, fechado? Já que a humanidade não existirá mais? Que aqueles cuja razão se contenta com semelhantes crenças, as conservem. Está no seu direito. E ninguém tem nada a dizer quanto a isso. Mas não levem a mal que nem todo mundo seja da sua opinião. Eis o professor bondoso, firme, esclarecendo de uma forma respeitosa, nobre, mas sem deixar o posicionamento doutrinário que lhe competia. Ele termina, como se numa linguagem atual dissesse assim: se você quer assim, não tem problema. Isso é uma opinião que nós não corroboramos, não concordamos. Mas siga o seu caminho. A definir o respeito às crenças. Temos que entender isso. Pois cada um estabelece os seus princípios de acordo com as suas condições. A fé, sobre o ponto de vista da fé cega, é complexo você discutir. Por isso é que a doutrina espírita propõe a fé raciocinada, aquela que pode encarar a razão. Como assim encarar a razão? É o aprendiz que se pauta numa das virtudes mais extraordinárias, que eu reputo, praticamente é aquela que abre porta. Humildade. Nós nos reunimos pelas manhãs para trabalhar várias virtudes, como gratidão, a fé, reconhecimento, solidariedade, fraternidade. Mas sem humildade não dá para caminhar em busca do aprendizado. Porque até quando nós vamos nos manter com aquela presunção de saber tudo? E o que tem a ver com as minhas preferências é superior do que a do outro. A escolha do outro não tem valor? Não, tem sim. E muito. No nosso próprio ambiente espírita, a gente exercita. Quantas questões que são propagadas no meio espírita que a gente vê claramente fruto teratológico. Estou falando sobre o ponto de vista doutrinário, não que a gente tenha competência, envergadura moral para julgar. Mas você estuda, está claro no texto, e o movimento faz diferente. E por conhecer um pouquinho de história, e o nosso debate, ele passa pela história, ele passa pelas ciências, inclusive exatas, para a gente utilizar ferramentas e compreender essa outra chave que nos foi dada pela vontade divina, pela providência, que é a doutrina espírita. Mas quando nesse território o indivíduo está transformando uma informação numa crença cega, fanática, naturalmente o fanatismo sugere intolerância, divisão. E a gente observa que isso não alimenta. Mas respeitamos. Como muitos podem, inclusive, julgar que nós estamos seguindo uma trajetória equivocada. Desculpem, a princípio fica um pouco descontextualizado, mas é para a gente não perder a ideia. E de uma semente a gente pode, cultivando-a, permitir que nasça uma árvore do conhecimento que favoreça uma sombra da bondade.
Então, Kardec trata do assunto do julgamento final como, na verdade, uma metáfora. Temos estudado que Jesus utilizou de palavras fortes. O enquadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico como a maior parte daquilo que apresentava Jesus. Em estudos anteriores, nós trabalhamos o item 54. Confira no seu texto. Então, a maioria das palavras de Jesus são metafóricas, porque ele trabalha um conteúdo moral para todos os tempos. A mensagem que estamos estudando hoje, não tenha dúvida que nós já passamos por ela em algum momento. E vamos voltar. Para não dizer que nós vamos encontrá-la amanhã de novo. Não é que a gente vai voltar. Nós vamos ter a oportunidade de encontrar pela frente esse mesmo conteúdo, porém num outro momento histórico. Numa outra condição espiritual, mental, emocional e etc. Então, julgamento único, sob o ponto de vista material, é ilógico, dentro da visão espírita. Com as próprias palavras de Jesus, fica comprovado. Uma vez que ele estava fechando o ciclo dele na Terra e não estava abrindo perspectivas para aqueles que ficaram e para os que estavam chegando. Por isso, Kardec usa o símbolo da mulher grávida. Naturalmente, esse diálogo tem a ver com a reencarnação. Imaginando uma mulher grávida nos dias atuais em meio a um cenário tão conturbado, quando a gente observa apenas o copo menos cheio. Não dá uma ideia de desesperança? Dizem, pô, mas esse menino vai nascer agora, justo agora? Compreenderam? É mais ou menos o que Jesus está falando. Imagina uma criança que vai nascer daqui a 2 dias, tem um julgamento final. Não podemos considerar um inocente? Da mesma sorte, uma criança que nasce com hidrocefalia, com qualquer problema de ordem fisiológica, poderíamos dizer que é injustiça de Deus, porque nasce um outro perfeito, berço esplêndido, facilidades. Por que uma criança nasce surda, cega, muda? Vamos ao extremo. O Chico usava muito o simbolismo das crianças com essas necessidades. Porque geralmente o Chico estava sempre naquele cenário de muita gente sofrida, mães, trabalhando a perda de entes queridos. Então, quando ele usava essas expressões para falar da reencarnação, inclusive, logicamente, inspirado pelos espíritos, porque o Chico era médium, com seus valores, tinha o seu conhecimento também. Mas o Chico sempre transferia os louros para aqueles que o tutelavam. Isso é humildade. Arnaldo Rocha nos contava histórias, sempre muito emocionado. Ele falou assim, o Chico podia dizer assim, gente, é isso, isso, isso. Não, ele fazia questão. Pessoal, Emmanuel, André Luiz, um espírito amigo está aqui do meu lado, está pedindo para falar isso para vocês. Humildade, simplicidade, uma riqueza espetacular. Quer dizer, ele transferia para o lado dos coordenadores a competência de esclarecer naqueles cenários, como eu estava me reportando, de muita dor. Ele aproveitava para dizer assim, uma criança, e quando nos referimos a elas, nós nos enternecemos, um ser frágil, para falar da justiça da reencarnação. Então, qual é o tribunal que Jesus se refere? O tribunal espiritual. Kardec diz assim, moralmente um julgamento definitivo é sem apelo, e sem apelo é inconciliável com a bondade infinita do Criador.
que Jesus nos apresenta sem cessar como um bom pai, deixando sempre uma via aberta ao arrependimento e pronto a estender seus braços ao filho pródigo. Isso é extraordinário. O julgamento existe? Existe, mas não é um julgamento final, único. É o julgamento da nossa própria consciência. E dentro desse cenário, julgamento se faz depois da ação, depois do evento, do fato. Então, depois que a gente faz a escolha e realiza conforme, imediatamente nós identificamos erros ou acertos. O coração fala. Não tenha dúvida. Você já passou por isso e vai passar muitas vezes. Porque geralmente no momento da escolha manifesta-se a lei divina. Por mais acelerado que for. Ele vai lembrar do pai, vai lembrar da casa, vai lembrar dos bens. E terá o direito de avocar. Senhor, que dê minha parte na herança. Kardec está referindo ao filho pródigo. O que o pai fez? Recolheu e deu. E o filho saiu pelo mundo para gastar regaladamente. É o termo utilizado no texto. Foi viver dissolutamente, em outra tradução. Quer dizer, nós temos os recursos e podemos utilizá-lo para o bem, mas também podemos utilizá-los como ponte para os excessos, para as paixões. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, que somos nós, que agora estamos, em alguns casos, no fundo do poço. E começando a identificar que nós estamos comendo, alimentando com as bolotas dos porcos. Quer dizer, a degradação moral total. E aí vem exatamente esse sentimento de culpa, o arrependimento. Puxa, eu tinha tudo, olha o que eu fiz. Os jornaleiros do meu pai, os servos, eles se alimentam melhor. Eles têm uma vida pródiga em se comparando com a minha escolha. Compreenderam, gente? Então, a resposta desse julgamento, ela é identificada. E por isso estamos agora reunidos. E não vamos menosprezar este instante. Porque, por acréscimo de misericórdia, o Pai está felicitando a nossa retomada. Por isso é que na parábola do filho pródigo, ele manda reunir os membros, a família, os trabalhadores, e manda matar um bezerro cevado para comemorar. Obviamente uma linguagem da cultura da época, mas a definir que há festas nos céus quando o filho recobra a lucidez e humildemente pede oportunidade. Esse é o julgamento que bate na nossa porta o tempo todo. Só que em alguns lances, esse tribunal fica gigante, dependendo do tamanho da responsabilidade assumida. Vocês já imaginaram um irmão nosso, que pode ser nós mesmos, que tiramos a vida de alguém? Como que isso repercute? Eu costumo brincar num bom sentido, né, dizendo assim, poxa, atualmente nós estamos chegando num nível que quando você atropela um animal na via, há um peso estratosférico para aqueles que estão sensibilizados para as causas humanistas. Meu Deus, tem pessoas que não esquecem, que até fixam esse caractere. Agora imagine onde tirar a vida de um ser humano que
Embora eu não quero coisificar, mas para alguns o peso é específico. Pode ter o mesmo valor tirar a vida de um animal do que um ser humano, porque é um ser em evolução. Mas pensando sob o ponto de vista da evolução, o homem já está numa caminhada muito avançada. Tirar a oportunidade traz repercussões gravíssimas. Agora eu vou mais à frente. E tirar a própria vida. Por informações mediúnicas, os espíritos se arrependem no mesmo ato, no mesmo instante. Porque o tempo é relativo. Então, um exemplo, o indivíduo se projeta de um penhasco. Na hora que ele dá o impulso, milésimos de segundo, num átimo de tempo, o instinto de conservação dele entra em desarmonia, porque o instinto de conservação vai dizer assim: nós vamos nos esfacelar lá embaixo. Gente, a repercussão disso é uma coisa impensável. O tribunal está funcionando. Escolhas, respostas, mas a mão divina, a vontade divina sempre se fará para nos ajudar após a queda. Porque em alguns casos é impossível impedir, pois é respeitado a escolha. Deu lá? Então nós estamos dialogando, agora saindo um pouco do cenário externo, mergulhando um pouquinho mais no ambiente interno. Vale lembrar que nós temos que compreender um fenômeno chamado vontade, que é uma faculdade que temos na nossa intimidade, que é diferente de desejo. Desejo dialoga com força, com esforço, e nós não estamos muito interessados em sermos esforçados. Filosoficamente, nós temos que ter vontade. Vontade como força determinante para se alcançar um objetivo. Então temos que tê-la com clareza. Internamente temos vários tipos de força, de explosão, paixão, violência, cólera. A vontade, conceitualmente, ela é lúcida, perseverante, duradoura, para a gente superar e chegar nos objetivos. O mundo atual, a cultura, que na verdade não dialoga tanto com a cultura, com a essência, com o significado da palavra na filosofia clássica, que era cultivar valores humanos. A cultura hoje em dia fabrica homens débeis, dentro da lei do menor esforço, trabalhar o mínimo e ganhar o máximo, comodismo. Ama-se mais o menor esforço, portanto, nos tornamos pessoas débeis. Vontade é um impacto determinante para que a gente possa evitar os perigos do caminho. Então nós estamos num cenário em que a vontade divina é força atuante e dialoga conosco com a essência do progresso. Mas tendo o livre-arbítrio, podemos sintonizar com a marcha ou optar por tentar impedir. O que é certo é que é impossível, pois a roda do progresso ela é imparável. Bem-aventurado quem se harmoniza com a lei divina. E aí a gente vai navegando, administrando a embarcação, promovendo a beleza da vida,
que é a harmonia dos contrastes. Fazer uma travessia, não só para sobreviver, mas uma viagem que possa trazer benefícios para o bem comum. Não é só para mim, é para quem está navegando com a gente. Eis a essência da proposta do Cristo. E, naturalmente, esse julgamento, ele também acontece com as boas ações, com as boas escolhas. Então, as injunções do caminho podem colocar em xeque. Podemos ser até denunciados. Impetrada uma ação. E foi deferido. Aí nós vamos para o cenáculo. A reta consciência, a consciência da paz, que é o prêmio do bom combate, posiciona o réu do mundo como um justo do céu. Nada pode impedir, nada tem força suficiente para matar. Podem crucificar o corpo, mas a alma está, na verdade, cristificada e não crucificada. Para ser exato. Parafraseando Bezerra de Menezes. Como dialogar com um cristão que sonha com a evolução? Falar de cristianismo sem dialogar com a crucificação pessoal para que o Cristo se faça. É o testemunho. O julgamento do homem justo, conforme está bem relatado na história, traz para nós muitas reflexões sobre a vontade divina, o diálogo perfeito com virtudes como obediência e resignação, e a coragem para agir conforme a lei divina. Então, se a gente buscar na história rapidamente, Jesus superou. Jesus revolucionou. Numa expressão poética do cantor Antônio Marcos, ele revolucionou o mundo inteiro. É uma bela música, lembrei agora. Isso é a definir o quê? Que ele veio, balançou o sistema, fez greve. Não. Por amor, com amor, ele deixou a mensagem. E eu bato sempre nessa tecla, que a revolução é sob o ponto de vista da astronomia. É reposicionar na órbita que vai nos levar à perfeição. É gravitar em torno da unidade divina. Portanto, a revolução é interior. E Kardec expressa no Evangelho segundo o Espiritismo que a revolução que o Espiritismo se presta é a revolução moral. Que beleza, que maravilha celebrar a vida nesta manhã. Então, Emmanuel, o benfeitor, amigo das manhãs, vem ao nosso encontro a representar a misericórdia divina para falar sobre a vontade divina e que tenhamos nesse texto um conselho bendito para a nossa trajetória no hoje e possivelmente para as tarefas que estão a caminho. Se prepare. Nos preparemos. Lembremos disso. A mensagem que nos visita nos esclarece do ontem e está colocando nas nossas mãos a ferramenta, porque daqui a pouco vai chegar uma notícia. E você vai se lembrar, como eu, deste encontro bendito, regado por muita fraternidade, por muito amor e por esperança. Porque se estamos sendo noticiados do que virá, significa que nós vamos vencer. Se mantivermos sintonia com o conselho, com essa dica tão amorosa. É uma página que está no livro Palavras de Vida Eterna, lição 158, Vontade Divina.
E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos 12, 2. Vamos ouvir Emmanuel. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Olha que maravilha! Então significa que a vontade de Deus se manifesta pelas circunstâncias da existência. Todavia devemos aprendê-la ou apreendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. É possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impele a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. Que comparação extraordinária! A era, aquela plantinha que sobe pela cerca, pelo muro. O Emmanuel compara a era ao conformismo. Você tem uma era plantada na cerca, no seu muro. Cuida não para você ver o que vira. Ok? Então ele está comparando o conformismo que fica arraigado. E o hábito é adubo. Então temos hábitos que estão, na verdade, adubando o menor esforço. Vamos continuar. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque a educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da instância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Olha que beleza! Brilha a vossa luz. Ele está se referindo a Jesus. Se a gente pudesse utilizar um óculos especial com capacidade de detecção do infravermelho, quando observarmos, ou quando observasse, se observando o semelhante, viríamos o quê? Luz, pessoas brilhantes. Por quê? Porque nós mantemos um calor próprio. O nosso corpo tem uma temperatura próxima aí de 37 graus Celsius. Só que a gente não vê esse calor. A gente vê os corpos. Não é isso? Pois bem.
Imaginemos agora sob o ponto de vista moral, espiritual. Emmanuel, fazendo uma interpretação de Jesus no Brilha a Vossa Luz, ou Vós sois a luz do mundo, ele está dizendo, para que a gente possa usar a nossa vontade como energia que faz com que a máquina funcione de uma forma mais qualificada. E nós podemos, assim, brilhar uma luz extraordinária. Porque energia gera calor ao nível da física. Vai movimentar molécula, partícula. Pegaram aí? Só para fazer uma metáfora. Essa luz é um diálogo com o amor. Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando que o Cristo fortalece aqueles que o procuram. A definir que essa procura se dá pelo entendimento, pelo conhecimento e pela aplicação. Não é só por meras palavras. Pelo movimento da adoração. Nós não viemos para o encontro apenas para ficar assim, Jesus nos atenda. E aguardando que Ele venha à nossa casa todo dia. Venha a nós, é o vosso reino, não é o meu reino. Não venha aqui à minha casa, aqui é o meu habitar, que pode estar favorecendo um hábito conformista. Da indiferença, não vou falar rebeldia, embora disfarçado é. Nós estamos propondo fazer luz para ir ao encontro de Jesus e Ele nos dá garantia para permanecer nessa obra que vai nos libertar, que vai trazer paz e amor nos corações. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa reflexão de hoje e encerraremos repetindo a última frase de Emmanuel. Ela é muito especial para a gente. Nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Nada entenderemos. E eu posso aqui deixar como reflexão, como uma semente final, que pode ser o início de muita coisa. Que o Emmanuel não está falando sobre entender, sob o ponto de vista intelectual, por informação. Nós vamos compreender a vida quando vivermos a vida. Entender as lições ou a luz de Deus só vai se dar pela vivência, pelo existir, pela experiência. A experiência é profunda. Sem experiência, é ilusão, é abstrato e vai continuar distante, registrado em livros ou na boca do semelhante. Quando você viver a sua experiência com o Cristo, a luz estará em todas as partes. Não só em você, mas você verá a luz na natureza, no próximo. E não tem mais espaço para treva, pré-julgamentos, imperfeições. Será apenas luz. É simples assim? É complexo assim? Vamos optar pelos é simples assim? Fica mais leve. Porque não é quantidade que está na pauta, e sim a capacidade de sentir. E na simplicidade, na síntese, a gente encontra toda a verdade. Ave Cristo, Ave Cristo, tenhamos uma manhã, um dia. Hoje é feriado nacional, Corpus Christi. Olha que beleza, é o corpo do Cristo, fazendo uma associação com as nossas religiões irmãs e com o conteúdo da manhã. Corpo do Cristo, sejamos membros, sejamos copartícipes
da era nova, que terá a regência do Cristo clarificado no coração de todos, dos filhos e daqueles que estão retornando para a casa do Pai. Valeu, pessoal. Ave Cristo, um bom dia para todos.